Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a reunião especial da Câmara Municipal de Goiânia Brandão a ser realizada nesta data, 25 de fevereiro de 2016, em cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido a senhorita Isabel Cristina de Moraes, representante do senhor Prefeito Municipal, para fazer uso da tribuna. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar em audiência pública o desempenho da execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2015, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Goiânia Brandão. Passo agora a palavra à senhorita Isabel Cristina de Moraes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para fazer a avaliação em audiência pública do terceiro quadrimestre de 2015. Essa audiência visa demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do terceiro quadrimestre de 2005, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Goiânia Brandão. Os números são originários dos anexos fiscais da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 2015, e do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, publicados bimestralmente e quadrimestralmente no endereço eletrônico http://cifnetgov.com.br/cif, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000. Então, lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é estabelecido que, no parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada bimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. As metas fiscais. De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria de Tesouro Nacional, STN, a Lei de a LRF determina que, no anexo de metas fiscais, serão estabelecidas as metas anuais na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, na LDO, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal primário e montante da dívida pública abaixo transcrito. O valor corrente é de acordo com o PIB e o valor constante é de acordo com o índice de inflação. Eu vou ler todos, mas vai ficar um pouco demorado e cansativo. Então, a receita total em valor corrente foi de 21.852.700, em valor constante 20.615.754.72. As receitas primárias. O que são as receitas primárias? É a receita total menos as receitas que entram lá na base de cálculo do resultado primário, que é a renda, nós vamos falar depois, certo? É a rendimento de aplicação financeira, é alienação de bens, algumas receitas. Então, essa receita foi estabelecido na LDO o valor de 20.127.200 em valor corrente. Em valor constante, 18.987.924.53. A despesa total é o mesmo valor da receita, porque tem que haver o equilíbrio orçamentário. Então, foi estabelecido o valor corrente de 21.852.700 e o valor constante de 20.615.754.72. As despesas primárias, valor corrente 20.929, valor constante 19.744.339.32. O resultado primário, que é a diferença da receita primária menos a despesa primária, foi estabelecido na LDO um valor de 801.800, negativo, e o valor constante de 756.415.09, negativo também.
resultado nominal foi estabelecido o valor corrente de 30, 341,20 e o valor constante de 28, 623,77. A dívida pública consolidada foi estabelecido o valor corrente de 1.011.319,59 e o valor constante de 954,075,08. A dívida consolidada líquida, o valor corrente foi estabelecido o valor de 377,965,85 e o valor constante de 356.571,56 negativo. Quando da elaboração da lei orçamentária, houve uma pequena alteração. Então, as receitas correntes foi orçado o valor total de 20.500.000 lá na lei orçamentária, correto? Que é a soma das receitas correntes mais a receita de capital menos a dedução do Fundeb. Do resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias não financeiras. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Superávit primário, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida, ou seja, diminui o valor da dívida. Em contrapartida, déficit primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras. Conforme citamos acima, o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e as despesas não financeiras que são definidas. Receitas não financeiras ou fiscais é a receita orçamentária arrecadada, deduzidas as operações de crédito, as alienações de ativo, as receitas de privatização e as receitas provenientes de rendimentos de aplicação financeira. Essas receitas que eu falei lá na previsão, lá quando eu falei da LDO, certo? E a despesa não financeira ou fiscal é a despesa total, deduzidas aquelas com amortização e encargos da dívida interna e externa. Amortização mais os juros. É os juros e mais a amortização da dívida, no caso da despesa, certo? O resultado primário, de fato, é o montante das despesas próprias dos entes públicos. O que quer dizer isso? Que é a receita de despesa que é do município mesmo, certo? Nesse caso, o resultado primário mede o déficit público da seguinte forma: se as receitas próprias, tributos, são suficientes para a cobertura das despesas, temos um resultado primário equilibrado. Se as receitas próprias forem maiores que as despesas, teremos um superávit primário. Por outro lado, se o total das receitas próprias de um ente público, sem considerar empréstimos, for inferior às despesas realizadas, temos o déficit primário ou déficit público. E como os entes públicos financiam esse déficit? Com endividamento. É claro que quando um ente público, União, Estado ou município, gasta mais do que arrecada, estará incorrendo em déficit. O mesmo ocorre conosco, enquanto pessoas físicas. Se gastamos acima dos nossos rendimentos, dos nossos salários, incorremos em déficit e vamos provocando dívidas. Se não gastamos todo o nosso salário, teremos um superávit. A gente faz economia, né? Todo mundo costuma dizer. Então, para mim falar tudo isso aqui vai demorar muito. Eu posso falar só os valores totais? Então, a receita corrente, aqui nós temos a receita corrente, a previsão atualizada de 2015, a receita de capital. Então, eu vou falar só o total, só o subtotal. A receita corrente mais a receita de capital, a previsão é de 23.371. A realizada
até no sexto bimestre de 2015 foi de R$ 3.614.260,97. A realizada até o sexto bimestre de 2015 foi de R$ 20.046.298,96. As deduções, que são aquelas deduções que eu falei lá que eu expliquei para vocês, certo? O total das receitas, não, total das deduções, vamos lá, previsão, R$ 3.352.100. A realizada no sexto bimestre, R$ 549.023,59. E a realizada até o sexto bimestre de 2015 foi de R$ 16.615.360,65. Despesas fiscais, vou falar também o total, certo? Que é a despesa corrente menos os juros e encargos da dívida, mais a despesa de capital e menos as amortizações. Vai dar o subtotal de 5.488.031,44, que é a previsão atualizada. A despesa realizada no sexto bimestre atingiu o valor de 307.045,90, isso as deduções, certo? E as despesas, aqui as deduções das despesas liquidadas até o sexto bimestre foi de R$ 703.197,30. O total, eu tenho aqui uma despesa intra-orçamentária de 311, que está lá na previsão atualizada, e na despesa realizada até o sexto bimestre, 310,34. Então, nós temos um total das despesas fiscais na previsão atualizada de 23.476.948,97. E as despesas liquidadas no sexto bimestre de 2015, R$ 3.252.317,90. E as despesas liquidadas até o sexto bimestre de 2015, nós temos o valor de R$ 16.358.713,68. O resultado primário. No sexto bimestre, ele deu um resultado negativo de 187.080,52. Porém, o resultado primário acumulado no final do exercício, ou seja, até o sexto bimestre, foi de 256.646,97. Isso é um ponto positivo. Lembra que eu expliquei lá atrás, o resultado primário de 2015, daí eu explico aqui. O que foi previsto na LDO foi um resultado primário negativo de 756.415,09, em valor, se eu não me engano, constante, que é de acordo, corrigido pelos índices de inflação, e até o sexto bimestre de 2015, o resultado primário atingiu o valor de 256.646,97. Portanto, resultado positivo, e indica que esta administração está arrecadando mais do que gastando, está atenta no pagamento de suas dívidas, portanto, honrando seus compromissos, certo? Agora nós vamos para o resultado nominal. O resultado nominal, ele expressa a variação da dívida líquida no município. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência, certo? Se a gente olhar lá no final, a gente vai ver que é isso, ó. Nós temos o resultado nominal em 31 de dezembro de 2014,
depois no bimestre anterior, que seria lá em outubro, e em bimestre atual, que é em 31 de dezembro. Então, a dívida consolidada, ou seja, a dívida bruta, ela era em 31 de dezembro, 789.277,71. No bimestre anterior, atingiu o valor de 435.092,90. E no bimestre atual, que é no sexto bimestre, 684.281,68. As deduções. O que são essas deduções? É o que eu tenho de disponibilidade de caixa, banco, dinheiro aplicado e os demais ativos financeiros, menos os restos a pagar, que é a dívida a curto prazo. O resto a pagar é aquela dívida que fica no final do ano, mas que durante o exercício eu vou pagar ela. Agora, a dívida consolidada é a dívida a longo prazo, certo? As deduções. Então, em 31 de dezembro de 2014, o saldo das deduções era de R$ 5.415.838,50. No bimestre anterior, R$ 4.751.423,31. No bimestre atual, R$ 3.711.273,02. Se vocês analisarem, houve uma diminuição grande da disponibilidade financeira de 2014 para 2015, dá quase 2 milhões, correto? E aqui, a disponibilidade de caixa, eu agradeço, obrigada. Tinha um saldo de 6.421.417,91. No bimestre anterior, em outubro, tinha 4.710.377,70. E no bimestre atual, 4.614.280,68. Esses demais haveres financeiros é lá do ativo realizável. São geralmente salário família, INSS que fica a pagar, ou salário maternidade que fica a pagar, e fica essas pontinhas no balanço, certo? Nos balancetes. Então, tinha um saldo, que é uma receita, mas ela não é uma receita do município. É 154.39, depois no bimestre anterior, 54.081,33, e no bimestre atual, 54.070,80. E os restos a pagar, que como eu já expliquei, aquela dívida a curto prazo. Tinha em 31 de dezembro de 2014, ficou um saldo de R$ 1.059.733,80. No bimestre anterior, lá em outubro, tinha um saldo de R$ 13.391,72. O que significa? Que o município pagou quase toda essa dívida de resto a pagar, certo? Isso é um ponto positivo. Mas aí, no bimestre atual, em 31 de dezembro, foi inscrito mais resto a pagar, e aí ficou o valor de R$ 957.078,46. A dívida consolidada menos as deduções gera uma dívida consolidada líquida de R$ 4.626.560,79 em 31 de dezembro de 2014. No bimestre anterior, ela tinha um saldo de R$ 4.316.330,41. E no bimestre atual, em 31 de dezembro, ela tinha um saldo de R$ 3.027.011,34. Houve uma redução bem grande, certo? Então, essa diferença no bimestre, que é a diferença da dívida consolidada, da dívida fiscal líquida do bimestre atual, menos a do bimestre anterior, gera um resultado nominal no bimestre de 1.289.319,07. E o resultado nominal, que é o valor no bimestre atual de 3.027.011,34, menos os 4.626.560,79, gera um resultado nominal de 1.500
599, 549 e 45. O resultado nominal expressa a variação da dívida fiscal líquida do município. O resultado nominal previsto na LDO de 2015 apresenta o valor de, lá em valor constante, certo? É o que nós pegamos com base nos índices de inflação, de 28.627,77. No sexto bimestre, foi apurado o valor de 1.289.319,07. E o resultado nominal até o sexto bimestre de 2015, ou seja, no exercício de 2015, é de 1.599.549,45. Portanto, acima do valor estabelecido na LDO de 2015 para o exercício de 2015. Aqui eu faço apenas um comentário para explicar para vocês do que é composta essa dívida consolidada. Então, o saldo anterior refere-se, o que é aquela dívida consolidada lá, aquele valor que eu tenho lá? É composto pelo empréstimo tomado com a Caixa Econômica Federal, o programa lá Caminho da Escola, foi adquirido ônibus, o empréstimo tomado BDMG Novo Soma, patrulha mecanizada, empréstimo BDMG aquisição de máquinas e o empréstimo tomado BDMG construção da rodoviária, certo? Isso é para vocês terem conhecimento. Podemos constatar que houve diminuição da disponibilidade de caixa bruta, ou seja, caixa e bancos e aplicações financeiras do saldo em 31 de 12 de 2015. Os cestos a pagar foram pagos em quase sua totalidade e houve inscrição de restos a pagar menor em 31 de 12 de 2015, que as inscritas em 31 de 12 de 2014, que é um ponto positivo. Das receitas. Agora nós vamos falar do balanço orçamentário. Só que ficavam muitos números para mim colocar. Então eu até tenho um aqui. Se vocês quiserem pegar, tá aqui, se os senhores vereadores quiserem. Então, o balanço orçamentário, que é o que está publicado lá na página da internet, que é esse anexo aqui, ó. Como era muita coisa, eu resumi só os totais, certo? Das receitas. As receitas do município se classificam em receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes que decorrem dos recursos arrecadados pelo município, através de impostos, taxas e contribuições e pelas transferências constitucionais e legais, destacando-se as participações nas receitas da União e do Estado. As receitas de capital, que resultam da alienação de bens, das operações de crédito e transferências da União ou do Estado. O balanço orçamentário, que é o que nós vamos falar agora. O município de Bueno Brandão arrecadou, até o sexto bimestre de 2015, o valor de 17.428.821, certo? Eu tenho o relatório aqui, que corresponde à soma das receitas correntes mais as receitas de capital arrecadadas, deduzidas à conta retificadora do Fundeb. A receita prevista na Lei Orçamentária Anual, a LOA 2015, ela atingiu o valor de 20.500.000 e corresponde a 85,02% da mesma receita prevista e da despesa fixada. Das despesas. As despesas do município se classificam em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes constituem um grupo de despesas da administração pública para a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral. Ela é composta pelas despesas com pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívida e outras despesas correntes, como, por exemplo, material de consumo, as prestações de serviços, as subvenções, as contribuições correntes e outras. As despesas de capital constituem os grupos de despesa da administração com a intenção de adquirir ou produzir bens de capital
Ou seja, quando eu fazer uma obra, ou uma reforma, ou então adquirir um bem, ou um imóvel, ou um equipamento, certo? Que contribuirão para a produção de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público. É composta pelos investimentos, equipamentos, obras e instalações, as inversões financeiras e amortização da dívida. Até o sexto trimestre de 2015, identificamos o balanço orçamentário que a despesa empenhada até o sexto trimestre corresponde ao valor de 17.490.771,84 e o mesmo valor da despesa liquidada até o sexto trimestre de 2015, que corresponde a 85,32% da despesa prevista para o exercício 2015, da despesa prevista da receita também, certo? Porque lembra que eu falei que tem que ter o equilíbrio orçamentário. Agora tem um quadro aqui que é o resumo lá do balanço orçamentário. Então, aqui é comparada a receita realizada, ou seja, a receita arrecadada com a despesa liquidada. No sexto trimestre, não teve superávit, o superávit foi zero, teve um déficit de 780, 360 e 24, quer dizer que ela foi maior do que a receita. E aqui, até o sexto trimestre, também não houve superávit e houve um déficit de 61.950,84. Agora, a receita realizada comparada com a despesa empenhada. No sexto trimestre, teve um superávit de 2.966.809,59, um déficit de zero. Até o sexto trimestre, o superávit foi de zero e o déficit do mesmo valor de 61.950,84. No sexto trimestre de 2015, identificamos um déficit na receita realizada comparada com a despesa liquidada no valor de 780, 360 e 24 e um superávit da receita realizada comparado com a despesa empenhada no valor de 2.966.809,59. Até o sexto trimestre de 2015, identificamos um déficit na receita realizada na despesa liquidada, comparada com a despesa liquidada no valor de 61.950,84 e um déficit na receita realizada comparada com a despesa empenhada no valor de 61.950,84. A despesa liquidada, ou seja, a despesa efetivamente realizada até o sexto trimestre de 2015, totalizou 17.490.781,84 e a receita arrecadada totalizou 17.428.821, o que gerou um déficit no valor de 61.950,84. É nesse parágrafo aqui que eu explico esse déficit aqui. O que aconteceu? Foi a despesa liquidada foi maior que a receita arrecadada nesse valor de 61.950,84. Correto? Agora nós vamos lá para a despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. As receitas que compõem a base de cálculo do ensino, essas receitas resultantes de impostos e transferências, o município arrecadou 14.645.483,10 centavos. O limite constitucional de 25% corresponde a 3.661.370,78. O total das despesas que o município aplicou foi de 4.063.177,67, que corresponde
a 27,74%. O artigo 212 da Constituição Federal e a Lei de Diretriz e Base da Educação, sob o número 9394/94, dispõe que os municípios apliquem no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício financeiro. E o município de Bueno Brandão aplicou até o sexto bimestre, ou seja, no exercício financeiro de 2015, o montante de R$ 4.063.177,67, correspondendo a 27,74% da receita resultante de impostos e transferências. Correto? Eu tenho os anexos aqui, depois se vocês quiserem ver. Fundeb. Demonstrar transferências do Fundeb. No exercício de 2015, o município arrecadou de transferências do Fundeb R$ 2.044.697,88. O limite legal constitucional é de 60%, que corresponde a R$ 1.226.818,72. O município aplicou com a remuneração do pessoal docente, que é os 60%, ele aplicou o valor de R$ 1.465.376,56, que corresponde a 71,66% da receita. A Lei 11.494/97 estabelece que os recursos do Fundeb destinam-se às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. O artigo número 22 da Lei 11.494/2007 estabelece a obrigatoriedade da aplicação de, no mínimo, 60% das receitas provenientes do fundo, incluindo a complementação da União, quando for o caso, na remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica em efetivo exercício na rede pública, aí se incluindo os encargos sociais referentes dessa remuneração, porque não é só o pagamento da folha, é a folha e o INSS, certo? Conforme demonstrativo de arrecadação e aplicação do Fundeb acima, verificamos que o município de Bueno Brandão aplicou os valores de R$ 1.465.376,56 dos recursos originários do Fundeb com os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, que corresponde a 71,66% da receita arrecadada até o sexto bimestre de 2015, ou seja, no exercício financeiro de 2015. Agora, nós vamos falar dos gastos com a saúde. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, antes que vocês falem que eu errei. Eu fui até pesquisar. A base de cálculo do ensino e da saúde é quase a mesma. Eu fui até verificar e fui consultar a empresa que trabalha com a gente, a União. Porque se vocês pegarem o quadro da educação, está o valor de receitas resultantes de impostos e transferências, certo? De 14.645.483,10. E o da saúde está um valor um pouquinho menor, de 14.127.551,82. Eu tenho até os anexos aqui. Por quê? Tem a receita, isso está na instrução do Tribunal de Contas. As receitas, a cota parte do Fundo de Participação, 1% que entra em julho e 1% que entra em dezembro, não entra no cálculo da saúde, entra só no cálculo da educação, correto? É por isso que dá essa pequena diferença. Então,
temos despesas com ações e serviços de saúde. Então, as receitas resultantes de impostos e transferências que entram na base de cálculo da saúde corresponde ao valor de 14.127.551,82. O limite constitucional de 15% corresponde a 2.119.132,77. Total das despesas aplicadas com saúde, 3.762.963,97, que corresponde a 26,63. A emenda constitucional número 29 estabelece que os municípios devem aplicar no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferências em ações e serviços de saúde no exercício financeiro. E o município de Bueno Brandão aplicou os valores de 3.762.963,97, que corresponde a 26,63% das receitas resultantes de impostos e transferências até o sexto bimestre de 2015, ou seja, no exercício financeiro de 2015. Agora nós vamos falar sobre o relatório de gestão fiscal. Este relatório tem a finalidade de apresentar as obrigações do município com os limites legais. Então, primeiro nós vamos falar da despesa com pessoal, o anexo 1 do Poder Executivo. O total da despesa de pessoal com o Executivo para fins de apuração do limite atingiu no exercício de 2015, nos últimos 12 meses, o valor de R$ 8.060.219,05. A receita corrente líquida, que é a receita que é utilizada como a base de cálculo, atingiu o valor de R$ 16.869.819,01. Nós temos 3 limites, certo? O primeiro limite, que é de 90%, que está lá no artigo 1º, inciso 1, artigo 59, ele corresponde a 48,60. E ele é o valor da receita corrente líquida, certo? Ele corresponde ao valor de R$ 8.198.666,34. O segundo limite, que é o limite prudencial, que é 51,30, ele corresponde ao valor de R$ 8.654.147,80 da receita corrente líquida. E o limite máximo, que é de 54%, corresponde ao valor de R$ 9.109.629,26 da receita corrente líquida. O percentual realizado, ou seja, os R$ 8.060.219,05 dividido pela receita corrente líquida vezes 100, corresponde a 47,78%, certo? Então, o que a gente verifica com isso? Que o demonstrativo da despesa com o pessoal do Poder Executivo, que as despesas com o pessoal encontram-se no patamar de, como eu disse acima, R$ 8.060.219,05, que corresponde a 47,78% da RCL, estando, portanto, dentro dos limites legais, certo? Agora, a despesa de pessoal do Poder Legislativo, só a texto de ilustração, certo? Então, o total da despesa com o pessoal do Legislativo para fins de apuração do limite atingiu o valor de R$ 482.617,79. A receita corrente líquida é aquela mesma lá do Poder Executivo, que atingiu o valor de R$ 16.869.819,01. O primeiro limite, que é o limite de 90%, que é 5,4%, corresponde ao valor de R$
970,23 da RCR. O segundo limite, que é o limite prudencial, que corresponde a 5,70, corresponde a 961.579,68 da RCR. E o limite máximo, que é 6%, corresponde ao valor de R$ 1.012.189,14 da Receita Corrente Líquida. Despesas com pessoal consolidado. O que é essa despesa consolidada? É a soma da despesa do Poder Legislativo mais o Poder Executivo. Então, o total da despesa com pessoal consolidado para fins de apuração do limite atingiu, no exercício de 2015, o valor de R$ 8.542.836,84. A receita corrente líquida é a mesma que já foi citada acima, 16.869.819,01. O primeiro limite, que é o limite de 90%, que é 54, corresponde a R$ 9.109.702,27. O limite prudencial, de 57%, corresponde ao valor de R$ 9.615.796,84 da RCR. E o limite máximo, de 60%, que corresponde a R$ 10.121.891,41 da RCR. O percentual aplicado, ou seja, a despesa total de pessoal dividido pela RCR multiplicado por 100 corresponde a 50,64. Verificamos no demonstrativo da despesa com pessoal consolidado, Prefeitura mais Câmara, que as despesas com pessoal encontram-se no patamar de R$ 8.542.836,84, que corresponde a 50,64% da RCR, portanto, dentro dos limites legais. Dívida consolidada líquida. O detalhamento, a forma e a metodologia e apuração da dívida consolidada líquida visam assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes. Então, demonstração da dívida consolidada líquida. Esse cálculo da dívida consolidada líquida é um cálculo muito parecido com o resultado nominal. Só que o Senado Federal ele usa isso aqui para medir o grau de endividamento, certo? Então, é a mesma dívida consolidada que lá em 31/12/2004 nós tínhamos um saldo de 789.277,71. Até o primeiro quadrimestre nós tínhamos um valor de 649.734,88. Até o segundo quadrimestre, nós tínhamos um saldo de 511.347,47 e até o terceiro quadrimestre, 684.261,66. As deduções, que são aquelas mesmas deduções que eu falei lá atrás, em 31/12/2014, apresentava o saldo de 5.415.838,50, até o primeiro quadrimestre, 5.640.380,73, até o segundo quadrimestre, 5.030.475,85, e até o terceiro quadrimestre, 3.711.273,02. A dívida consolidada líquida, que é a diferença da dívida consolidada menos as deduções, em 31/12/2014 tinha um saldo de 4.626.560,79. Até o primeiro quadrimestre, 4.990.645,85. Até o segundo quadrimestre, 4.519.128,38. Até o terceiro quadrimestre, 3.027.011,34. A receita corrente líquida
em 31/12/2014, ela tinha um saldo de 15.929.152,28. Até o primeiro quadrimestre, 16.241.660,98. Até o segundo quadrimestre, 16.502.732,79. Até o terceiro quadrimestre, 16.819.819,01. O limite definido pelo Senado Federal é de 120% da RCL. Então, 120% da receita corrente líquida de 2014 corresponde a 19.114.482,74. Até o primeiro quadrimestre, 19.489.993,18. Até o segundo quadrimestre, 19.803.279,35. Até o terceiro quadrimestre, 20.243.782,81. Agora nós temos o percentual da dívida consolidada bruta sobre a receita corrente líquida, que corresponde a 4,95%. Até o primeiro quadrimestre, 4%. Até o segundo quadrimestre, 3%. Até o terceiro quadrimestre, 4,06%. Percentual da dívida consolidada líquida sobre a RCL. Em 31/12/2014, menos 29,04%. Até o primeiro quadrimestre, menos 30,73%. Até o segundo quadrimestre, menos 27,38%. E até o terceiro quadrimestre, menos 17,94%. O valor da dívida consolidada líquida estabelecido na LDO 2015, lá em valor constante, é de 356.571,56 negativo, como pode ser observado lá no anexo 2, que registra a dívida consolidada líquida. Temos um saldo no exercício anterior de 4.626.560,79 e até o terceiro quadrimestre de 2015 representa um saldo de 3.027.011,34, que corresponde a 17,94% da RCL, ou seja, receita corrente líquida. Apresenta um saldo negativo, em virtude das deduções do ativo disponível. Quando eu falo de ativo disponível, vocês se lembram, é caixa, dinheiro, banco, aplicações financeiras e ativo realizável, menos os restos a pagar processados que são a curto prazo. Então, eles são maiores que a dívida consolidada, é por isso que dá esse valor negativo. Ou seja, o que eu tenho de recursos financeiros em 31/12/2005 é maior que as dívidas. O resultado apresentado comprova que estamos dentro dos limites legais, sendo o limite de 120% da receita corrente líquida, conforme a definição do Senado Federal. Conclusão. O artigo 9º da LC 101/2000 estabelece que, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comprovar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por atos próprios e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, sendo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, até o sexto bimestre de 2015, nós identificamos que as receitas previstas na LOA, elas foram previstas no valor de 20.500.000 e o município arrecadou o valor de 17.428.821, portanto, menor que o orçado. E as despesas liquidadas atingiram o valor de 17.490.7
771,84, o que gerou um déficit no valor de 61.950,84. Com relação ao estado primário, atingiu até o sexto trimestre de 2015 um superávit primário, isso é positivo, certo? No valor de 256.646,97, positivo, portanto, acima do valor previsto lá na LDO, que era de 756.415,09, negativo. O resultado nominal previsto na LDO apresenta o valor de 28.623,77. Foi apurado o valor de 3.027.011,34 até o sexto trimestre de 2005, portanto, acima do valor estabelecido na LDO para 2015. Os valores apurados do resultado primário nominal não comprometeram o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais. Esse valor apresenta, eu já expliquei para vocês negativo por quê? Porque a receita está maior que o que tem de dívida, certo? Identificamos que os índices constitucionais de educação, Fundeb, saúde e pessoal acumulados até o sexto trimestre de 2015 estão acima dos limites constitucionais exigidos no exercício financeiro, o que demonstra que o gestor está atento a cumprir os índices constitucionais. Com relação às despesas de pessoal do Poder Executivo, atingiu o valor de 8.619,05, que corresponde a 47,78% da receita corrente líquida RCL, portanto, dentro dos limites legais. O resultado apresentado da dívida consolidada líquida comprova que estamos dentro dos limites legais, sendo o limite de 120% da receita corrente líquida, conforme resolução do Senado Federal. Finalmente, como pudemos observar nos números aqui apresentados, demonstram que os limites constitucionais estão dentro dos limites do exercício financeiro, sendo necessário ficar atento ao artigo 42 da LC 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de último ano de mandato. Diante de todo exposto, ressaltamos que nossa administração não medirá esforços para adotar todas as medidas legais que se fizerem necessárias. Bueno Brandão, 25 de fevereiro de 2015, Danilo Amanso Alberto Costa, prefeito municipal, Isabel Cristina de Moraes, cargo contador. Vereador Gostaria. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos. Boa noite. Isabel, seguinte, a folha de apresentação da audiência pública, no parágrafo 4º do artigo 9º, ela tem um erro que, ao meu ver, ele não pode ser, ele tem que ser corrigido, porque a gente está falando de uma redação oficial. Não é o cumprimento das metas fiscais de cada bimestre, sim de cada quadrimestre. Pode ver que aí na folha de apresentação está falando bimestre. E isso ocorre de 4 em 4 meses, então é quadrimestre. E como a gente está representando, está fazendo uma descrição de uma lei federal, de uma lei complementar, que trata de parâmetros da gestão pública em relação a gastos, principalmente, então isso, na minha opinião, teria que ser consertado. Certo? Porque torna-se oficial a partir de agora. Certo? Outra coisa importante. Quando você falou sobre a questão do gasto com o pessoal do executivo, eu não sei se você tem um relatório em mãos. Acho que tem. Por gentileza. Eu fiz um estudo hoje à tarde, junto com o Valdir, que me ajudou nesse sentido. O percentual de 47,78% ali, 47,78%, salvo engano, ele não teve a inclusão do pessoal inativo e dos pensionistas. Exatamente. O Tribunal de Contas não considera para índices de pessoal ou inativos e pensionistas. Mas o SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais... Ué? O SICONF considera, mas o Tribunal não. Não considera?
E tem isso, inclusive eu já falei isso em audiências passadas. Mas aí qual o índice que a gente deve utilizar então? O que a Como gente referência? manda para o tribunal é o... Esse que você nos passou aqui na audiência pública. Certo. Outra questão, essa é uma questão que gostaria de tirar minha dúvida. Quando a gente pega a receita para o cálculo do índice, tanto da educação quanto da saúde, ele destoa em uma quantia até grande da receita corrente líquida, que é a base de cálculo para o gasto com o pessoal. Por que dessa diferença? A receita corrente, a base de cálculo da receita de pessoal é a receita corrente líquida. Certo. A base de cálculo da receita de educação e saúde é a receita resultante de impostos e transferências. São receitas diferentes. Certo. Certo? Tá, mas aí o que vem a menos nesse caso? No caso, entendi, receita de impostos, aí não entra as transferências intragovernamentais nesse caso. Somente as transferências de saúde, no caso. A própria do Departamento de Saúde. Não. A receita corrente líquida entra toda a receita corrente, menos as deduções Fundeb. Certo? A receita que compõe a base de cálculo da saúde, eu falo todas elas para você. Entra IPTU, ITBI, vamos falar da saúde primeiro. IPTU, ITBI, ISS, o FPM, o ITR, o ICMS de exoneração, o ICMS, o IPVA, o IPI já falei, as multas e juros de mora sobre os impostos, que é o IPTU, ISS, as multas dos outros impostos e as multas sobre a dívida ativa do IPTU, ISS, as multas do IPTU, as multas e juros de mora de outros tributos, as multas da dívida ativa do IPTU, as multas da dívida ativa do ISS e a multa da dívida ativa do IPTU de novo. Fica duas vezes. Agora, no caso da receita corrente líquida, além de entrar os impostos, entra todas as transferências. Entra a transferência do FPM, do ITR, entra as transferências, por exemplo, até da saúde, entra as transferências do Fundeb, entra as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, todas as transferências que são classificadas como receita corrente entram no cálculo. É por isso que dá essa divergência grande. Certo? Certo. Só uma outra pergunta, porque daqui a pouco a gente vai votar o reajuste dos funcionários do Executivo Municipal, um percentual de 11,28%. Conforme veio aqui o que foi arrecadado em 2015, ficou bem aquém do que estava previsto. Um pouquinho assim. Não, o do que estava previsto era mais de 20 milhões e arrecadou 17 milhões. Certo. E o orçamento para 2016, ele traz uma receita corrente líquida de 17 milhões e 24 mil. Pelo patamar que vem se arrecadando nesses 2 primeiros meses de janeiro e fevereiro, a gente tem feito o acompanhamento, está próximo do que estava previsto. Você acha que o município, neste ano, ele consegue atingir o que está nesses 17 milhões e 24 mil? Ou você acha que pode até ter um superávit ou você acha que pode ficar abaixo? Porque daí pode vir a complicar as contas públicas, né? Principalmente do Executivo e por que não do Legislativo, porque o ano que vem o Legislativo trabalha com a receita corrente líquida do ano anterior. O que você acha pela previsão de arrecadação que vem se assemelhando em janeiro e fevereiro de 2016? Olha, é difícil falar. Eu fiz um estudo, eu fiz um cálculo do impacto de pessoal e eu verifiquei uma diminuição de 2013 até 2015 de 1% do percentual, certo? Eu fiz esse estudo no impacto que eu fiz, parece que deu um ano para o outro, da receita corrente líquida, diminuiu, eu fiz esse estudo, diminuiu 1%, eu sei que de um ano
ano para o outro deu 4,38, depois deu 5, estava dando 5,38, depois deu 4,38. Eu fiz duas previsões, uma otimista, concretizando o que está no orçamento, e uma mais próxima do pessimismo. Eu fiz duas previsões, certo? Certo. É o que eu posso te dizer. Agora, com certeza, É eu não tenho difícil, bola porque- de cristal. E somente para concluir, ficou bem enfatizado aqui que o município fechou com déficit, no caso, apenas 2015. Eu acho que... Apenas. Eu não quis fazer nenhum comentário, mas eu Uhum. acho que isso aí é um sinal de alerta que precisa diminuir as despesas. Uhum. Correto? Correto. Isso eu falei para o prefeito. Isso aí é um alerta que precisa diminuir as despesas. E foi por isso que eu citei lá no último parágrafo do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Correto? Correto. Que no Entendi. final do ano ele vai ter que deixar disponibilidade financeira para... o que ele deixar de dívida vai ter que ter disponibilidade financeira. Certo, porque se acompanhar o relatório de 2015, a situação se complica, né? Porque Vamos analisar, 61 mil para a prefeitura não é muito. Não. Não é muito. Não. Mas pode ser revertido a curto prazo. Pode. Certo? Agora... mas conforme se assemelha um ano difícil pela frente, esse 61 mil pode tornar-se uma dor de cabeça maior. Né? É porque, no caso, a prefeitura tinha disponibilidade de caixa de 2014 para 2015. Sobrou, já desde o mandato do Jair, já vem sobrando. Isso, já vem sobrando. Isso é importante para que possa fechar o exercício, né, o mandato positivo. Exato. Mas se o gasto for exagerado em 2016, isso pode vir a tornar-se negativo, e aí complica tanto o atual gestor quanto o próximo, que pode ser o mesmo ou pode ser outro, nós não sabemos. Mas aí já, se iniciar uma nova gestão com um resultado negativo, fica muito mais difícil do que se encontra. Presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, senhor vereador, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria fazer uma observação, dizer o seguinte. Deixa eu só catar o papel, caiu. Eu já tinha visto também aqui a respeito dessa divergência aqui da folha, da folha de pagamento, mas aí você já disse que o tribunal diz isso, né? Então, vamos lá, tá ok. Então. Nós prestamos contas para quem? O tribunal. Se ele disse, tudo bem, né? E eu posso apresentar o relatório. Tudo bem. Não, você está falando, não tem erro. Outra coisa, a despesa pessoal foi de 8.060.219,5. Divide-se por 12, né? Então, 12 meses. Tem que dividir por 13, tá? Daria mensalmente aí 620 mil reais. É isso? Varia. Por exemplo, tem mês que gasta mais. Em média. O mês de janeiro, por exemplo, é um mês que tem uma redução muito grande, porque teve os contratados lá, principalmente da educação, que foram demitidos. Então, o mês de janeiro foi pequeno. Aí, quando vem julho, por exemplo, paga a hora terceiro, aumenta. Aí vai indo, quando é dezembro, aumenta. Então, tem essas variações. Tudo bem. Só para concluir aqui, será 620 mil em média. Né? Nós vamos aprovar um projeto de ajuste de 11%. Quer dizer que daria 64 mil reais mensais, mais ou menos, seria o valor que vai acrescentar na folha de pagamento. É isso? A grosso modo, né? Isso fazendo só variável, né? Entendeu? Ele não é exato, né? O que eu tenho observado também é o seguinte: a receita corrente líquida era 20 milhões e 500 atingiu 17 milhões. Não, 500 era previsão orçamentária, maior. Isso, arrecadou 17. 16. Só que aí, nós vamos ver aqui no que aconteceu. Tem uma alegação, o ano passado,
foi a alegação que os repasses do FPM foi feito um levantamento que o FPM, desde 2012 para cá, ele só aumentou. Pouco, mas houve um aumento. Por exemplo, 2012 arrecadou, vou falar só o valor inteiro, 6.460.000. 2013 arrecadou-se 6.939. Houve um aumento de 479. Você calculou o percentual? Tem percentual também. Aí depois, em 2014, arrecadou-se 7.484. Arrecadou-se 544 a mais do que 2014, 13. 2015 arrecadou 7.958. Agora, em 2016, realmente arrecadou menos. Tá certo? Mas então, a conclusão que eu cheguei, que são as receitas municipais que houve essa redução. E também, como foi dito, existe uma previsão, né? Como diz a Maria Júlia da Globo, previsão é previsão. Né? Houve uma previsão de 20 milhões, considerando repasses do governo federal, considerando repasses do governo estadual, coisa que não aconteceu, por isso não atingiu a meta dos 20 milhões e 500. Então, não é culpa do FPM. Até 2015, não. Agora, 2016, com certeza, porque em janeiro houve uma queda, já que você vê, em janeiro do ano passado arrecadou-se 756. Em 2016 arrecadou 659, quer dizer, arrecadou 100 mil a menos do que em janeiro do ano passado. Então, a crise da situação do país chegou no município a partir deste mês de janeiro. Eu fiz o cálculo, acho que foi 1%. Eu peguei a receita de janeiro de 2015, está nesse impacto que eu fiz. Peguei de 2015 e a de 2016, só que eu peguei a receita corrente líquida. De 1%. O percentual. Não, mas e o que deu para a gente ver isso teve esse déficit também de 65, mas o município tinha dinheiro em caixa, como você disse, já há vários anos vem tendo essa reserva. Né? De 2012 para 2013 era 2.970.000 que tinha em caixa. Isso? Hoje está em 4 pouco, não é isso? Se for analisar o percentual da inflação nesses 4 anos, o saldo hoje é menor do que há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Né? Se for fazer a correção. Mas mesmo assim, de um modo geral, dá para se perceber que está dentro da normalidade. É isso? Era essa a minha colocação. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos à mesa diretora, os demais colegas e a todos os convidados aqui presentes, servidores. Isabel também. Seja sempre bem-vinda. Obrigada pela apresentação aí do relatório. E que os vereadores já acabaram falando, né? A preocupação realmente é essa, acho que de todos. Realmente houve essa previsão orçamentária, né, de 20 milhões e 500 mil e arrecadou esse valor de 17 milhões e 428 mil. Então, houve, né, esse déficit de 61 mil, né, mas é uma coisa que pode ser corrigido. Agora hoje nós vamos votar a primeira fase da votação do projeto, né? E a prefeitura estudou muito para dar esse reajuste. Vai haver cortes, né? Tem que haver cortes de gasto, porque vai preocupar ainda mais, né? E a previsão, né? Pelos números que estão aqui, a tendência a arrecadação cair cada vez mais. Então, se não houver cortes, vai preocupar. É um ano que tem prestação de contas. Então, é uma preocupação de todos, né, da administração pública, né, enfim, né, a gente fica preocupado que a situação é cada vez mais difícil para todos. Então, os números apresentados aqui, eu acho que deu para todos entender, Isabel, né, foi bem explanado, o Marcos já falou também, o Zé Raimundo também, já tirou as dúvidas, que eram dúvidas minhas também. Então, eu agradeço pela presença, viu? Muito obrigada pela explanação. Agora, posso falar uma última coisa? Esse ano é um ano político de novo.
E ano político é sempre diferente. É. Quem sabe? Apesar da crise, quem sabe? Só complementando, você vê, um ano político, esse ano, nenhuma entidade privada recebe recursos do governo estadual ou federal. Né? Os convênios foram celebrados todos no ano passado. Né? Nada, de julho para frente, várias coisas proibidas de se fazer. É um ano ativo. A tendência... O que eu falei, quando eu fiz eu pedi um aumento de percentual de suplementação em 2014, eu falei que é um ano atípico. Então, eu falo que esse ano também é um ano atípico. Com certeza. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Isabel, pelo esclarecimento. Declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardar alguns instantes para a assinatura da ata. Então, até daqui a pouco, boa noite.